Olá, meninos e meninas, bem-vindos a mais esse exercício, né? A mais essa resolução. E vale registrar que novamente eu vou resolver esse exercício sob a perspectiva, com o objetivo não só de encontrar o resultado, mas utilizá-lo como uma ferramenta também de aprendizagem e revisão. Então, obviamente, tendo esse viés, a resolução, né? A resolução tendo esse viés, ela vai ficar um pouco mais longa do que ficaria se nós estivéssemos objetivando apenas resolvê-lo e encontrar a alternativa certa, tá bom? Então vai ficar um pouco mais longo e um pouco mais carregada a resolução, mas eu acho que vale a pena, né? Tudo bem? Então vamos lá. O que ele fala? Seja uma função exponencial de R em R, né? Que associa números reais a números reais, né? O domínio são os reais e a imagem também são os reais. E esta função exponencial, ela é definida desta forma. Tudo bem? A reta R, indicada na figura, representa o gráfico do log de y na base 10. Então, observem que esta reta dada, né, ela é a representação gráfica do log de y na base 10. E por esse motivo que ela é uma reta, né? Pensemos, o gráfico de um logaritmo, de uma função logarítmica, ela não é uma reta, e muito menos o gráfico de uma exponencial. Tudo bem? Agora, por que isso aqui está virando uma reta? Porque é o gráfico de um logaritmo, de uma função logarítmica, mas dentro da função logarítmica, observe que tem a y, e a y é uma exponencial. Tudo bem? E, inclusive, então, partindo desta ideia, nós podemos dizer que o log de y na base 10, ele será o log de 5 vezes 2 elevado a 3x na base 10, visto que, vejam se faz sentido para vocês, não é isso? Que y vale isso aqui e a função aqui no logaritmando tem y. Então, simplesmente eu vim aqui no lugar do y e coloquei quanto o y vale algebricamente. E, então, este gráfico, todos os seus pontos, são determinados pelo log de 5 vezes 2 elevado a 3x. Então, cada ponto do gráfico aqui, ele é gerado pelo log de 5 vezes 2 elevado a 3x. Lembrando que é esse o grande papel da função, né? É associar valores de x a y. Então quer dizer que cada valor de x que eu atribuir aqui, eu vou encontrar o seu respectivo y, né? Eu pego o x e encontro o seu respectivo y. Pego o x e encontro o seu respectivo y, utilizando esta função. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente está fazendo reflexões acerca do enunciado. E aí ele vem falar aqui embaixo. A área do triângulo MD, ou MED, então vamos achar esse triângulo M e D está aqui, ele está falando desse triângulo, em unidades de área do sistema de eixos ortogonais é igual a... Então ele quer a área desse triângulo. Quanto seria a área deste nosso triângulo aqui dado, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai pensar em estratégias para encontrar a área do triângulo, né? Poderíamos pensar na fórmula de Heron, usando só os lados. Poderíamos pensar em lado 1 vezes lado 2 vezes seno do ângulo entre os lados dividido por 2, também daria. Se fosse um triângulo equilátero, há um jeito todo especial, né? E mais rápido para a gente encontrar o triângulo equilátero. Mas nesse caso aqui, eu acho que é o trivial, né? Nós temos uma base aqui, a medida da base. Concordo ou não que mede 1? Então vai ficar faltando nós encontrarmos quanto mede a altura, que é esse cara verde aqui, ó. Concordo ou não? Porque se eu tiver isso, eu posso fazer o quê? Vamos escrever aqui. Quem vai ser a área que nós procuramos? Concordam ou não? Ela é base vezes altura, ok? Dividido por 2. Só que a base, a própria imagem nos dá e fala que é 1. E a altura é a medida ED.
Então, todo o nosso problema agora se resume a nós encontrarmos a medida ED. Concorda ou não? Porque se eu souber a medida ED, eu calculo a área, que é a grande pergunta. Então mudamos o foco agora, né? Agora nós temos um problema dentro do problema. Concorda ou não? Então vamos atrás agora do ED. Será que a gente consegue determinar quanto mede esse ED ali em verde? Estão entendendo ou não? Com os elementos que nós temos no problema, né? E aí eu queria que vocês observassem uma coisa que não é à toa. Pensem. Vocês vão concordar comigo que se este ponto ED, esse ponto E, quer dizer, o ponto E que ali está, se ele tiver coordenadas 2 em x e 5 em y, o 5 ele será a própria medida ED. Por quê? Porque se esse cara aqui tem 5 de altura, quer dizer que isto aqui mede 5. Estão entendendo ou não? Se esse cara tiver 3 aqui de altura, que é o y, então isso aqui mede 3. Se esse cara tiver 10 de altura, então isso aqui mede 10. Entenderam ou não? Então isso quer dizer que se eu achar a coordenada y do ponto E, eu também acho o segmento ED. E aí vamos lembrar que a coordenada y de E, ela vai ter o seu x de E como par. Concordo ou não? Então, o x de E, ele é par do y de E, neste ponto aqui, ó. E conforme nós já observamos anteriormente, o nosso y de E, o valor de y neste ponto E, ele é a própria medida ED. Tudo bem? Dentro dessas circunstâncias. E nós sabemos que a função, né, ela serve para isso. Vamos voltar, né? Você coloca nela o valor de x e encontra os respectivos y. Então, se eu souber quem é o x de E, eu posso colocar esse x de E na função e encontrar o y de E, que é nesse momento o nosso grande foco, né? Ele resolve o nosso problema. Então, nós sabemos que o y de E, que é o verde, que é o ID, ele é o log de 5 vezes 2 elevado a 3. E aí, para que seja y de E, quem eu tenho que colocar aqui? O x de E, pois ele é o par do y de E. Quando eu falo do ponto E, o ponto E ele é composto pelas coordenadas x do próprio E e y do próprio E. Faz sentido ou não para vocês? Tudo bem? Tranquilos? Então isso quer dizer aqui que se eu soubesse o x do E, o problema estaria resolvido. Se eu soubesse o x do E, né? Porque eu jogaria o x do E e encontraria o y do E, que, como nós observamos, ele é a própria medida ED. Vamos lá. Mas se nós observarmos, nós não temos explicitamente essa medida x de E, né? Ela não é uma coordenada dada no gráfico. Mas nós podemos ver, vejam se faz sentido para vocês, que o y de E, que nós estamos atrás, que é o log de 5 vezes 2 elevado a 3x de E, o x do E, ele é o próprio x do D. Faz sentido ou não para vocês, né? Ele também é o x do D. Eles não têm o mesmo x. Quem está aqui na retinha verde
olha aqui. Vocês vão concordar comigo que esse xd ele é igual ao x do e. Então, tanto faz eu colocar aqui em cima x do d, ou x do e acompanha ou não. Tudo bem? E se eu observar aqui, olha que interessante. O y do e, que é o resultado proveniente do log de 5 vezes 2 elevado a 3 vezes o x do d, mais o x do d, ele também é o x de m mais 1. Ele não está um à frente do m, o d, então não importando quem é m ou d, nessas circunstâncias, o x do d também pode ser escrito como x do m mais 1. E por que eu estou fazendo esta troca, né? Ela é aleatória? Não, porque aqui em m eu sei quanto a função vale. Eu sei quanto o y vale aqui em m. Aqui em m, quando eu jogar o ponto m na função, a função tem que dar 0, porque aqui ela está sobre o eixo x, e quando ela está sobre o eixo x, o y é 0. Logo, a que conclusão nós chegamos? Olha que legal. Que o log de 5 vezes 2, aí faça uma distributiva aqui, 3x de m mais 3, ele será igual, usando ali a propriedade das potências, que diz que a multiplicação dos expoentes ela veio da multiplicação das bases, concordam ou não? Então, isto aqui, ó, isso veio de 2 elevado a 3x de m vezes 2 elevado a 3, né? Porque se as bases se multiplicam, os expoentes somam. Então, eu abri isso aqui. E eu abri por qual motivo? Olha que lindo. Porque com isso, este pedaço aqui, observem o que ele é. Ele é a própria função, que é log de 5 vezes 2 elevado a 3x, concordam ou não? Olha só. Só que se substituída o x, olha que legal, pelo x de m. E o que é dito quando eu coloco o x de m na função? Que ela dá 0. Porque aqui o y é 0. Entendem? Mas aí cuidado, não é a função multiplicada por 2 a terceira, é a função sozinha. Então, como eu farei para deixar ela sozinha? Aí vem a propriedade do logaritmo. Eu vou separar. Eu vou falar que o log de 5 vezes 2 elevado a 3x de m mais o log de 2 elevado à terceira, aplicando a propriedade do log do produto, que eu posso separar em somas. E o que vira este pedaço aqui? A própria função substituída, o x de m. Olha que legal. E quanto que vale a própria função substituída, o x de m? Ela vale 0, sobrando mais o log de 2 à terceira. Logo, a gente conclui que o y de e, ele vale o log de 8, né? Que é o log de 2 à terceira. Terminou o problema? Quase, não é isso? Falta encontrar a área. Vamos voltar? O y de e, que a gente estava atrás, a gente foi atrás dele porque ele era a coordenada do x de e, que pelo visual nós chegamos que ele valia o próprio e de d, e nós precisávamos do e de d para colocar na fórmula e encontrar a área que é pedida. Então eu vou fazer aqui em vermelho agora. A área é igual a 1 vezes o log de 8 sobre 2. Logo, a área será igual, como aqui é meio, né? Posso colocar o meio multiplicando log de 8. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu observei as alternativas
e não encontrei log de 8 sobre 2. Então, eu vou tentar fazer as transformações, que talvez eu encontre o que eu estou precisando aqui, né? Vou mexer um pouco aqui na expressão. E aí, pela propriedade do logaritmo, quanto que é o meio vezes o log de 8? É o log de 8 elevado a meio. E o log de 8 elevado a meio é igual ao log da raiz de 8. Opa, chegamos à alternativa B. Meninos e meninas, né, tentei deixar o mais organizado possível, que eu tinha pouco espaço. Então tentei usar cor para deixar mais organizado. Tudo bem? Como eu disse, ia ficar um pouco mais longo do que o normal, mas é um exercício que vale muito a pena, né? Tem muito a nos ensinar, tem muitas reflexões muito boas, muito interessantes. Então, espero que ajude vocês aí nos seus estudos, tá bom?